Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, olha só, vou falar um pouco sobre o assunto do nosso tema de discussão lá do fórum, tá? Alguns alunos já participaram, já pude estar lá no AVA, comentando a resposta de alguns alunos, ok? Dando ciência de que alguns alunos de fato têm participado, ok? E para aqueles que ainda não participaram, o fórum está aberto até às 9 horas da noite, ok? Até às 21 horas. E você ainda tem a possibilidade, a oportunidade de poder estar participando, ok? A gente abriu o fórum na quarta-feira à noite, né? Por volta de 11h20, 11h30. E aí o fórum ficou disponível na quinta, na sexta, o dia todo e hoje até às 9 horas da noite. Então você tem também a oportunidade de estar participando. Para você que de repente teve uma semana corrida, não teve a possibilidade de ler o material, eu vou só dar uma explicada para você o que é que está em discussão no fórum, tá? Para que você possa, a partir de agora, ir lá e fazer a sua participação, beleza? Então, gente, a gente vai falar sobre funções da administração ou funções do administrador, ok? Lá eu coloquei um questionamento, qual seria a função que você julga ser a mais importante para a sua organização. Mas antes de você manifestar a sua opinião, é interessante que você entenda como isso funciona, ok? Então, gente, quando a gente fala em funções da administração ou funções do administrador, ok? Funções administrativas ou funções do administrador, a gente tem que voltar lá atrás na teoria clássica da administração, ok? Onde Henri Fayol, ok? Ele tratou exatamente sobre isso, tá? Dentro da teoria clássica da administração, dentro da estrutura organizacional, tá? Ele estabeleceu aí, definiu como sendo funções do administrador ou funções administrativas a previsão, a organização, o comando, a coordenação e o controle, tá? Então, o que seria a previsão, gente? A previsão seria, ok? Seria a projeção de tudo aquilo que eu necessitaria, ok? Para minha organização. Como seria a minha organização? Seria a projeção desse cenário, de que forma, qual seria o corpo da minha organização, tá? E quando ele definiu também que a organização, aqui como funções da administração, ele definiu também qual seria os recursos necessários, né? Tanto em termos materiais, quanto em termos sociais. Como seria a estrutura da minha organização em termos físicos, em termos materiais e também em termos sociais, quantos profissionais eu iria necessitar, como elas seriam dispostas, ok? Quantos profissionais, que tipo de profissionais seriam necessários para minha organização, tá? Depois, gente, da previsão da organização, viria o comando. O comando seria a execução das atividades, colocar a organização para trabalhar, ok? Dar o primeiro passo, dar o pontapé inicial, ok? Botar tudo aquilo que foi previsto aqui nesse momento da previsão, tudo aquilo que foi organizado em termos estruturais e em termos de recursos humanos, colocar exatamente para o momento da ação, para o pontapé inicial, para a execução, tá? Uma vez que foi dado o comando à execução, haveria então a função de coordenação, ou seja, eu deveria coordenar as atividades, como um maestro, né, que vai ali orquestrar, né, um coral, né, ou uma banda, né, ou uma grande quantidade de músicos em uma orquestra. Ele precisaria coordenar as atividades para que todo mundo soubesse exatamente o que estava fazendo e estivesse fazendo da forma correta, ok? Então a coordenação seria isso, né? Coordenar as atividades, o conjunto da obra, para que no final tudo possa dar certo. Todo mundo no seu devido lugar, fazendo as atividades que foram atribuídas e atendendo às expectativas que foram criadas, ok? Após isso, gente, eu teria então, por fim, a função do controle, né? A função do controle seria exatamente isso. Eu saber se as minhas ações, se as minhas metas, se os meus objetivos realmente foram alcançados. Se de alguma forma não foram alcançados, quer dizer que houve um problema em uma dessas funções aqui.
mas a gente vai falar disso melhor aqui nas funções do processo administrativo atual, que é exatamente a pergunta que está lá no fórum para vocês, tá bom? Então, gente, se na teoria clássica Fayol definiu como as funções da administração, a previsão, a organização, o comando, a coordenação e controle, na moderna administração ou no processo de administração atual, eu não tenho todas essas funções. Eu vou ter apenas o quê? O planejamento, a organização, a liderança e o controle. Qual a diferença, gente, disso aqui para isso aqui? A diferença é que eu troco a palavra previsão por planejamento, ok? A diferença é que eu coloco comando e coordenação dentro de liderança. Organização se repete e controle também. Então, eu tenho uma diferença basicamente em termos de nomenclatura nessas duas funções, planejamento e liderança, ok? Trocando previsão por planejamento, que é uma maneira muito mais abrangente, ok? E trocando aqui, colocando dentro de liderança, comando e coordenação, ok? Então, gente, no planejamento aqui, eu não tenho apenas uma previsão, né? Uma coisa muito assim, como é que a gente pode dizer? Muito genérica, muito assim, como é que a gente pode dizer? Muito geral, né? E não delimito isso, não especifico isso, tá? No planejamento, eu tenho tudo de uma forma muito clara, muito precisa, né? Qual é o objetivo da minha empresa, ok? No planejamento, eu tenho que estabelecer o quê? Objetivos, ok? Eu tenho que estabelecer o quê? Metas, ok? Perfeito? Para uma organização que está sendo implementada, ok? Que está sendo planejada, que ainda vai ser colocada em prática. Mas se eu já estou numa organização em pleno funcionamento, gente, o planejamento também, ele é uma função da minha administração, porque eu me encontro num ponto A, ok? E vou buscar alcançar um ponto B, ok? Para isso, eu vou me utilizar de recursos que são recursos humanos, ok? Recursos financeiros, recursos materiais, ok? Então, também o planejamento é de suma importância para a minha empresa que já está em pleno funcionamento, ok? Então, gente, o planejamento é exatamente isso. Eu definir o objetivo, eu definir a visão, ok? Eu definir os valores da empresa, eu definir metas, eu definir aonde eu quero chegar, gente. A planejamento é de suma importância. Há um ditado que diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, se uma organização não estabelece um ponto, né? Não estabelece um alvo, ok? Onde quer chegar, certamente ela irá se perder no meio do caminho e não irá chegar, ok? A lugar nenhum, beleza? Então, o ponto de partida é estabelecer objetivo, ok? Estabelecer todos os recursos necessários que a organização irá necessitar, ok? Estruturar a sua organização, não só na mente, mas no papel, ok? Colocando lá exatamente tudo que vai ser necessário. Após isso, gente, eu tenho a organização, tá? Ou seja, eu vou dispor de tudo que eu já possuo e eu vou organizar todas as coisas em termos de estrutura, em termos de pessoas, em termos de máquinas e equipamentos, ok? Eu colocar tudo exatamente no seu devido lugar, criando condições, criando estrutura, criando suporte para que a minha empresa comece efetivamente o que? A trabalhar. Ou se ela já existe, dando tudo isso para que ela esteja em pleno funcionamento e que nada venha prejudicar o andamento das suas atividades, ok? Após eu ter organizado, gente, eu vou para a liderança, tá? A liderança é eu colocar em prática tudo aquilo que foi planejado e tudo aquilo que já está o quê? Organizado. Agora na liderança, então, eu vou colocar tudo em prática. Eu vou executar o que foi planejado e os recursos que já foram organizados. E nessa liderança também
eu vou coordenar as atividades, ok? Eu vou conduzir as atividades da melhor maneira possível, ok? Não só, gente, com aquela autoridade formal que a organização me dá, tá? Mas exercendo um tipo de autoridade sobre as pessoas. Não só mandando, mas indo com os colaboradores, ok? Se colocando como parte da equipe, né? Estabelecendo a diferença entre líder e chefe, né? Porque o chefe diz vai e faz, o líder é vamos fazer, o chefe diz vai dar o teu jeito, o líder diz eu tô aqui para te ajudar no que for preciso, eu tô com você. Então existe uma diferença nítida, existe uma diferença gritante entre o chefe e o líder. E nessa concepção da moderna administração e do processo administrativo atual, a gente já trabalha com a figura do líder, ok? E aí, após isso, gente, eu tenho controle, tá? Olha só, vamos voltar, tá? Eu planejei, ok? Eu estabeleci o objetivo, como a minha organização seria, o que eu precisaria, e uma vez eu fiz o planejamento, eu vou organizar os meus recursos, ok? Então eu organizei os meus recursos, criei uma estrutura física, material e social, ok? E posteriormente eu fui para a execução, para a coordenação, para colocar tudo em prática, tudo que foi planejado. Após isso, gente, eu tenho que verificar uma coisa. Se realmente a minha organização, dentro desse processo administrativo, ela alcançou os seus resultados, ela alcançou os seus objetivos, ela bateu as suas metas. Se porventura a minha organização não atingiu o seu objetivo, não alcançou os resultados, não atendeu às expectativas, é sinal de que eu possa ter tido algum problema nesse processo aqui. Esse problema pode ter sido no planejamento, pois de repente eu planejei algo que eu não poderia alcançar, pois de repente eu planejei algo e não dispus, depois, no momento da organização, dos recursos necessários, ok? Então, esse alvo, esse objetivo, ele acabou se tornando inexequível, inalcançável, ok? E aí eu tive um problema de planejamento, tá? Se eu planejei, ok? E eu não criei, se de repente faltou alguma coisa, ok? Que estava previsto no planejamento, mas que eu não possuía, né? Eu até tinha o recurso, mas não empreguei, faltou o quê? Organização, né? Então faltou organização. De repente eu tenho condições, eu tenho recursos financeiros e materiais, eu tenho tudo, gente. Mas alguma coisa estava fora do lugar. Alguma coisa não estava empregada da maneira como deveria. Estava até planejado, mas não foi. Então isso quer dizer que eu falhei na minha organização. Se de repente o planejamento estava certo, a organização estava certa, eu tinha tudo no seu devido lugar, tudo que eu precisava, ok? Mas de repente faltou comando. Os meus colaboradores, os meus gerentes, os meus diretores não souberam comandar. Ou em muitas situações até comandaram, davam o comando, mas não coordenaram as atividades, se eximiram, se ausentaram, se omitiram e as coisas não funcionaram como deveria. Houve uma falha de supervisão, houve uma falha de coordenação das atividades. Então quer dizer que houve uma falha aqui, ok? E aí chega a parte do controle, gente. De repente, eu tive um bom planejamento, eu tive uma boa organização, eu tive uma boa liderança. A galera deu comando, coordenou, todo mundo trabalhou devidamente, mas faltou o quê? O controle, né? E o controle, gente, é realmente o grande responsável pela falência, né? Pelo insucesso, ok? É responsável, né? Pelo maior problema que as organizações têm tido. Imagine que você vê uma organização que já está há tanto tempo no mercado, por exemplo, como a Yamada, por exemplo, como a Big Ben, organizações que já estavam consolidadas, ok? Organizações que tinham planejamento, que tinham organização, que tinham liderança, mas que por algum motivo acabaram perdendo o controle de alguma forma.
de repente não souberam administrar os seus recursos, de repente não souberam controlar a sua lucratividade, gastaram demais além do que deveriam, né? Então isso tudo está relacionado a uma falta o quê? De controle, gente. E a falta de controle tem sido o motivo da derrocada de grandes organizações, tá? Então quando você vê uma organização há tanto tempo no mercado que entra em falência, né? Que fecha, né? Que não consegue se manter aí no mercado, uma boa parte delas realmente teve problemas nessa função do controle, tá? Então, a pergunta para vocês é exatamente essa. Eu já pude acompanhar a resposta de alguns lá no fórum e eu gostei muito da percepção de muitos colegas, ok? E disseram que todas essas funções são importantes, gente, e de fato elas são importantes. Nós, como administradores, precisamos conhecer bem cada uma delas. Mas dependendo da realidade de cada empresa, ok? Nós vamos constatar que em algumas empresas, uma dessas funções aqui, ela realmente deve ter um foco, deve ter um olhar, deve ter uma atenção especial, beleza? Tem empresa que precisa de muito planejamento, gente, ok? Mas tem empresas que precisam muito mais do que de controle. Dependendo da empresa que você trabalha, a organização ela é o que? Mais importante, ou ela é fundamental, ok? E em outras empresas, a liderança já é o divisor de águas. A liderança é o que garante o resultado da organização, beleza? Então, gente, dentro da tua empresa, dentro da tua organização, tá? Qual é a função que você julga ser a mais importante? Se você não participou, vai lá no fórum, participa, dê a sua opinião. Espero que essa pequena aula, né, tenha te ajudado de alguma forma para que você possa assimilar, entender e responder ao questionamento lá no fórum, beleza? Grande abraço, gente, e a gente se encontra logo logo, beleza? Fiquem com Deus. Só